eu sou o professor Amendi e esta é uma aula de estatística. Bom, nesta aula de estatística, eu quero abordar com vocês, com você que está me assistindo, a resolução de um problema sobre medidas de dispersão em estatística, mas os dados não estão contidos em uma tabela de frequência, e sim num gráfico. Vamos começar? O gráfico é o resultado de uma pesquisa sobre o consumo de canetas por um grupo de escolas em um determinado município. Então, temos aqui o gráfico. Então, nós temos aqui a quantidade de canetas e as escolas. Aqui embaixo na horizontal, seria o tradicional eixo X do plano cartesiano, as escolas. Na vertical, o número de canetas consumidas. Então, a variável aqui é o número de canetas consumidas, porque cada escola consome quantas canetas? Então é isso, a ideia é essa. Bom, esse gráfico que a gente está vendo aqui, ele é um gráfico de barras. Por que ele é de barras? Porque essas barras, elas crescem no sentido horizontal. Elas crescem horizontalmente, a partir do eixo vertical. Se fosse um gráfico de colunas, cresceria em colunas de baixo para cima. Mas aqui não. Elas crescem da esquerda para a direita. Muito bem. Então a gente pode ver aqui, olha só. Por exemplo, essa primeira barra aqui de cima, né? Canetas, 17 canetas. Quantas escolas consumiram 17 canetas? Aí a gente vem aqui, olha, 27 escolas. Quantas escolas consumiram 16 canetas? A gente vem aqui, 23 escolas. Quantas escolas, aqui embaixo, ó, consumiram 10 canetas? A gente vem aqui, 15 escolas. Então, para a gente poder calcular as medidas de dispersão, é importante colher os dados e saber ler este, este gráfico para colher os dados corretamente. Bom, o que que eu vou fazer então? Eu vou pegar esses dados e vou passar para uma tabela de frequência, porque para eu poder calcular as medidas de dispersão, variância, desvio padrão, coeficiente de variação, eu consigo fazer isso melhor quando eu me organizo em uma tabela de frequência. Então, vamos fazer? Pegar minha caneta aqui. Vamos passar então para o meu quadro de aula. Eu já adiantei aqui uma tabela de frequência. Então, aqui a gente tem a quantidade de canetas, né? E a frequência vai ser o número de escolas. Então, nós temos aqui, ó. Eu tenho que ligar minha mesa digitalizadora, que eu desliguei. Se eu não ligar, ela não funciona. Escutou o barulhinho? Agora sim. Então, aqui é a quantidade de canetas. Canetas, né? E a frequência, a quantidade de escolas. Então, olha só, nós temos aqui, vamos pegar, deixa eu só ajeitar aqui, ó, abrir essa coluna mais um pouquinho, essa aqui embaixo, ó, vou abrir mais um pouquinho também. Então, vamos lá. Quando eu abrir a coluna, ficou um pouquinho fora de foco, então vamos reescrever. Então, olha só, aqui, ó, canetas, e aqui a frequência, o número de escolas. Então, vamos passar aqui para o exercício. Está aqui o exercício. Então, vamos lá. Número de canetas, olha, começando aqui de baixo para cima no eixo vertical. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, é uma sequência certinha. Então, vou começar aqui, ó, do menor para o maior. Então, olha só, aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ficou faltando aqui uma linha. Então, vamos lá, vamos criar essa linha aqui. Ficou faltando uma linha. Então, eu vou selecionar essa linha aqui de baixo. Aqui, ó, tabela. E eu vou inserir acima. Então, a gente vai criar aqui uma oitava classe para 17 canetas. Então,
Eu peço até desculpas que eu procurei adiantar essa tabelinha aqui, mas eu esqueci desse detalhe, né? Que faltou uma linha. Então, tá. Eu tenho aqui as canetas, né? De 10 a 17. Agora vamos pegar do gráfico os dados. Vamos lá, começando aqui de baixo, tá? Com 10 canetas, ó, 15 escolas. Com 11 canetas, 16 escolas. Então, 15, 16, 14, 20. Vamos preencher aqui as frequências. 15, 16, 14, 20. Aí o outro era 19. E o restante eu não lembro, tem que buscar. Ó, 19, 20, 23, 27. Então, as três últimas. As três últimas, então, é 20, 23, 27. Bom, montei minha tabela de frequência. Então, essa soma aqui, se eu somar 15 mais 16 mais 14 mais 20 mais 19 mais 20 mais 23 mais 27, vai dar 154. Né? Eu fiz essa conta rapidinho? Não, é porque eu sabia o resultado. Então, bom, o que que a gente precisa agora? Antes de mais nada, a gente precisa calcular a média. Então, a média vai ser o somatório. Vou escrever aqui em cima a fórmula da média. Ó. É o somatório de x vezes f, quer dizer, a variável vezes a frequência, dividido pelo somatório das frequências, ou seja, o número de elementos da amostra, que é 154. Então, aqui embaixo, olha, eu já sei que é 154. O que eu preciso, então, pegar essa coluna x e fi, quer dizer, é o x, que é a caneta aqui, ó, o número de canetas, multiplicado pela frequência. Então, 10 vezes 15 dá 150. 11 vezes 16 dá 176. 12 vezes 14 eu tenho que fazer conta. 13 vezes 20 dá 260. 14 vezes 19, daqui a pouco eu faço essa conta. Eu estou fazendo as mais fáceis primeiro. 15 vezes 20, 300. E as outras eu tenho que fazer conta. Bom, essa conta eu já fiz. Eu vou colar aqui o resultado. Está aqui, ó. Então, aqui nessa última coluna aqui, ó, nessa coluna H. Então, é 176, eu já tinha feito, né? 168, 266. Então, vamos passar aqui, ó. 12 vezes 14 é 168. Aqui é 266. E os dois últimos são... Os dois últimos são 368 e 459. 368 e 459. Então, aqui, 368 e 459. Bom, essa soma dá 2.147. Então, 2.147, né? Eu adiantei isso tudo aqui no Excel primeiro, para a gente não ficar perdendo muito tempo aqui fazendo continhas, né? Eu já perdi tempo tendo que ajustar esse gráfico. Muito bem. Agora, então, vamos calcular a média. Então, a gente tem que pegar essa soma de x e fi, que deu 2.147, e dividir por 154. Então, eu vou utilizar aqui a minha HP para fazer essa conta. 2.147 enter 154 divide 13,94. Então, olha só, 13,94. Olha, esse número é tão próximo de 14 que eu vou colocar aqui aproximadamente 14. Então, vou trabalhar com 14, tá? Então, a média é 14. E o nosso objetivo é calcular as medidas de dispersão, a variância. Então, como é que a gente faz para calcular a variância? Vamos baixar aqui a variância, tem uma fórmula. A fórmula da variância da variável x é a seguinte, ó. Você vai ter que somar essa expressão aqui, olha só. É x, que é a variável, que é a quantidade de canetas, menos a média, que a gente já calculou a 14. O resultado é eleva ao quadrado. Para eu não ter que fazer essa conta várias vezes, eu multiplico pela frequência, quer dizer,
quantas vezes essa mesma continha se repete e vou dividir isso por n menos um. Então, se n é 154, menos um vai dar 153. Então, já sei que esse resultado aqui embaixo, ó, é 153. O que eu preciso é calcular o numerador dessa equação. Então, vamos lá, vamos voltar para a tabela. Então, a gente vai pegar o numerador da fórmula da variância e vai criar uma coluna para ele, que é o x, que é o número de canetas, menos a média, que é 14. Eu elevo ao quadrado e multiplico pelas frequências. Então, na primeira, vou fazer de caneta verde aqui, ó. Na primeira, o número de canetas é 10, a frequência é 15. Então, o número de canetas é 10, menos a média, que é 14, elevo ao quadrado e multiplico pela frequência, que é 15. Na segunda, o número de canetas é 11, a frequência é 16. Então, olha, 11 menos a média, que é 14, elevo ao quadrado, multiplico por 16. Aí depois, 12 menos a média, que é 14, elevo ao quadrado, e a frequência dessa terceira classe é 14. Aí depois, 13 menos a média, que é 14, elevo ao quadrado, multiplico pela frequência, que é 20. Aí depois, 14 menos 14, que é a média, eleva ao quadrado e a frequência é 19. Essa vai ser a conta mais fácil, porque 14 menos 14 dá zero. Ao quadrado vezes 19, o resultado é zero. Aí aqui, 15 menos a média, que é 14. Eleva ao quadrado, multiplico pela frequência, que é 20. Essa continha vai ser fácil de fazer também. Aí, 16 menos 14. Eu elevo ao quadrado, multiplico pela frequência, que é 23. E, finalmente, 17 canetas, menos a média, que é 14, elevo ao quadrado e multiplico pela média, que é 27. Agora, nós temos que fazer essas contas. Eu vou fazer as mais fáceis aqui, olha só. 15 menos 14 dá 1, né? Eu estou na sexta classe, tá? Estou na sexta classe. 15 menos 14 dá 1. Ao quadrado é 1 vezes 20 dá 20. Aqui na quarta vai dar 20 também. Aqui, olha, na terceira. Menos 2 ao quadrado é 4, vezes 14, 56. Bom, as outras, aqui também é fácil, a segunda, olha. Menos 3 ao quadrado é 9, vezes 16, 144. E as outras eu vou colar o resultado que eu já tenho pronto naquela planilha, para a gente não perder tempo. Cadê a planilha? Está aqui, olha. Então, estamos aqui nesta coluna. É 240 e lá embaixo 92 e 243. Então, a primeira aqui vai dar 240. Aqui embaixo, 92. E aqui embaixo, 243. Esta soma, vou colar o resultado também, olha. Esta soma dá 815. 815. Então, calculando a variância, nós temos aqui, olha, o resultado. Essa soma deu 815, que a gente vai dividir por 153. E eu vou usar a calculadora para isso. 815 divididos por 153. 5,33. Então, nós temos uma variância de 5,33. E o desvio padrão? Bom, um símbolo muito utilizado para desvio padrão é a letra sigma minúscula. Só que minha caligrafia em grego é péssima, então eu prefiro escrever desvio padrão. O dp, que é a raiz quadrada da variância, que vai ser a raiz quadrada de 5,33, que vai ser, calculadora, 2,31.
2,31. Então, variância 5,33, a primeira medida de dispersão. Desvio padrão 2,31. E falta calcular o coeficiente de variação. Quer dizer, é a variância, perdão, é o desvio padrão, mas em termos percentuais. Então, você pega o desvio padrão, multiplica por 100, vezes 100, e divide pela média. Vai dar 231 dividido pela média, que é 14. Então, vai dar 231 dividido por 14. 16,49. 16,49%. Então, está aqui. Calculamos as medidas de dispersão. Vou aproveitar, o problema não pedia isso, mas vou calcular também as medidas de posição. A média já calculamos, deu 14. Vamos calcular agora a moda e a mediana. Então, a moda numa tabela de frequência sem intervalo de classe é muito fácil, né? Vamos destacar aqui, vamos mudar a cor. Vamos destacar aqui de preto. Qual é a maior frequência? Quando a gente olha essa tabela, essa coluna das frequências, qual é a maior frequência? A maior frequência é 27, ó. O que que acontece 27 vezes? O consumo de 17 canetas. Então, a moda é 17. E a mediana, a gente precisa pegar os 154 e colocar em fila, na ordem crescente, do menor para o maior. E eu quero saber quem é que fica no meio. Bom, como 154 é par, você não tem aquele elemento central. Você tem aquele mais ao centro, né? Os dois mais ao centro. Você divide 154 por 2, dá 77. Então, eu quero o 77º e o 78º. Então, na primeira classe, a gente vai precisar da frequência acumulada. Na primeira classe, eu tenho 15. Na segunda, eu tenho 15 mais os 16. 15 da primeira mais os 16 da segunda, que dá 31. Aí depois, mais os 14 da terceira, que dá 45. Aí depois, mais os 20. Lembre que eu quero 77 e o 78. Os 45 que eu tenho até agora não contém nenhum dos dois. Se eu somar com 20, dá 65. Ainda não. Eu quero 77. Se eu somar com 19, aí já vai dar. Então, 65 mais 19. Então, somar 19 é o mesmo que somar 20 e diminuir 1. 65 mais 20, 85, menos 1, 84. Então, a quinta classe é a classe que contém a mediana. Por quê? Porque o elemento 77, na ordem 77, e o da ordem 78, eles estão entre os 84 primeiros. Então, quantas canetas tem nessa classe, na quinta classe? 14 canetas. Então, nós temos aqui, ó, fazer um resuminho aqui no canto. Esse problema, ó, nas medidas de posição, a média 14, a moda foi 17, e essa moda MO, né? A moda e a mediana deu também 14, como a média. Então é isso. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar a entender como olhar para um gráfico e colher deste gráfico as informações necessárias para resolver o problema que você precisa resolver. Lá no meu canal, você vai encontrar um outro vídeo que eu gravei interpretando gráficos, a partir do site do IBGE, o IBGE Educa, que eu acho muito bacana. Espero ter te ajudado. Muito obrigado. Tchau.